Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, e eu comecei a dar aula nova e numa época que o ensino superior teve um boom, então tinham muitos alunos e muitos deles até mais velhos do que eu na universidade. E eu me lembro quando eu fui falar da motivação, naquela época poucos alunos levavam, o ano acho que era 2007, 2008, levavam um notebook para a faculdade e um abriu o notebook e digitou no Google sobre motivação e falou que o que eu estava falando era errado. Claro que na hora que ele abriu no Google motivação veio Maslow e eu não estava falando sobre Maslow e aí eu consegui corrigir, mas o assunto não é sobre motivação. Que eu queria falar aqui é de como ele me testou. E durante anos eu imaginei que ele tinha me testado pelo fato de eu ser nova, de ser uma professora nova, mas nunca tinha parado para pensar que ele me testou simplesmente pelo fato de eu ser mulher. E ao ler esse livro, A Lacuna da Autoridade, foi que essa ficha minha enfim caiu e percebi que provavelmente se fosse um homem novo no meu lugar, ele não teria feito isso. Me lembro também de eventos, quando eu era diretora e com mais 12 diretores homens na mesa, depois teve mais uma mulher, mas durante muito tempo eu era a única mulher e quando o café acabava na reunião, meu chefe olhava, virava para mim e falava: acabou o café. Como pelo fato de eu ser a mulher naquela mesa, o café era minha responsabilidade. E eu sei que todas as mulheres têm alguma história para contar sobre ser ignorada, preterida, subestimada, simplesmente pelo fato de sermos mulheres. E se você, mulher, está aqui me escutando e acha que não tem, eu também te convido a ler A Lacuna da Autoridade, que com certeza você vai perceber diversos momentos que isso aconteceu com você. Querem mais alguns exemplos? Nós mulheres somos acusadas de falar demais, mas sabia que a gente só domina 30% das conversas mistas? Mulheres e homens são julgados por padrões diferentes. Só a gente perceber aquele homem que está lá falando, empossado, se garantindo muitas vezes, a gente fala o que é um homem autoconfiante. Uma mulher com essa mesma postura muitas vezes é julgada como arrogante. A mulher precisa se esforçar para que ela seja ouvida e vista. E isso, gente, como esse livro bem nos traz, vem desde a infância. Vocês sabiam, por exemplo, que um menino, na idade ali do ensino fundamental e médio, ele é escutado 8 vezes mais do que as meninas em sala de aula? E isso vai se perpetuando e fazendo com que essa lacuna de autoridade vá ficando cada vez maior para nós mulheres. Que eu ainda nem comecei a falar da mídia, que é vista ali pela maior parte por homens que estão em cargos de poder. Ou, o quanto que a gente julga as mulheres pela aparência e isso ganha uma notoriedade maior até do que o papel, muitas vezes, que a mulher desempenha ali. Aqui traz alguns detalhes, por exemplo, sobre a Hillary Clinton, o quanto que ela era julgada pela roupa, pelo cabelo, a maquiagem, quando na verdade ela estava ali para disputar o quê? Um cargo a presidente da República. São alguns dos fatores. E como que a gente pode mudar isso, sendo que, mais um dado que me chamou muita atenção desse livro, apenas 4% das repórteres têm mais de 50 anos na TV, enquanto 33% dos homens. Olha só, quer dizer, o homem mais velho, ele vai passando uma visão de autoridade, enquanto nós mulheres, estamos ficando ali acabadas e tem que sair das telas. E como que a gente vai formar essa imagem, trazer a nossa visão de mundo se a mídia está sendo dominada por homens? Por isso que é sim nossa função, nossa missão, brigar pelo nosso lugar. Não estou dizendo aqui que a gente não tenha tido vários progressos, e claro que temos e são enormes, mas continuar esse progresso não é automático. Por isso que eu recomendo aqui essa leitura, A Lacuna da Autoridade, para todas, mulheres, homens, pois, mais dados aqui do livro, gente, em países em que essa lacuna é menor, tanto os homens têm metade das chances de desenvolver depressão. Olhe bem, metade das chances, e agora eu não vou me lembrar o número, mas uma chance muito maior de estarem satisfeitos consigo mesmo. Então, diminuir essa lacuna faz bem para todos nós, mas isso não é automático. No automático, a gente acaba repetindo o padrão, esse que a gente já vem, que é esse aluno me testar. Ele não sabia que ele me testou por eu ser mulher, ou o meu chefe não sabia que ele pediu café para mim
porque eu era uma mulher ali. É no automático, né? E a gente faz isso como uma economia mesmo de energia do nosso cérebro, daquele repetindo o padrão que a gente já vem. Mas mudar esse padrão não vai ser no piloto automático, precisa de consciência e conhecimento. Por isso fica aqui minha dica para que a gente consiga aí reverter esse quadro.